A gente ter essa fé, essa confiança em nós, no ser humano. Tem gente que fala, ser humano não presta. Não, ser humano é muito bom. Ser humano pode ter capacidade de coisas maravilhosas. Depende do que treina e do que você escolhe se treinar. Não é dizer eu sou assim. Como que eu quero ser? O Mahatma Gandhi falava muito sobre isso, né? Nós podemos ser a transformação que queremos no mundo. Como que você quer que o mundo seja? Você está vivendo dessa maneira? Ou você está querendo mentir, enganar, ludibriar, esconder, dar uma boa impressão? Não tem boa impressão para dar? Seja você, mas essa dignidade de ser você no avesso e no direito. Não na frente de um jeito e atrás de outro. Uma palestra sobre o Zen. É isto que nós fizemos agora. O que nós fizemos chama-se Zazen, que é sentar-se. Za quer dizer sentar, e Zen é meditação. E não é meditação, as pessoas acham que tenho que esvaziar a mente, que não posso pensar em nada, não. É você observar em profundidade o que está acontecendo com você. E conforme você vai observando, e quanto mais tempo vai passando, todas essas oscilações da mente, que estão muito na superfície do nosso dia a dia, o que eu fiz hoje, o que eu tenho que fazer amanhã, quem falou comigo, puxa, choveu, cheguei tarde, estou chegando agora, não deixaram eles entrarem porque a gente estava meditando. Tudo isso pode ocorrer na nossa cabeça, né? Mas conforme você vai sentando mais tempo, ela vai ficando mais quietinha. E você não precisa dizer para ela, fique quieta, porque é só você falar para a mente, fique quieta, que ela vai ficar bem agitada. Hoje eu estava pensando uma coisa interessante. Eu tenho uns cachorrozinhos que moram comigo, eu moro com eles, e os cachorros têm um meio de comunicação muito interessante, que não são palavras, né? Pelo menos conosco, humanos. Entre eles também tem um certo nível de comunicação que é diferente do nosso, e não é por latidos. Os latidos acontecem em momentos muito específicos, mas eles se olham. Eles fazem gestos de olhar. A minha cadelinha, quando ela quer que eu ponha, eu vou dar uma bolachinha para ela, ela quer que ponha no chão. Ela não quer na boca, ela quer no chão. Então ela abaixa a cabecinha assim para o chão, eu ponho no chão, ela fica alegre. E hoje estava lá atrás, onde tem um gato, agora um gato da vizinhança, é um gato loiro, dourado, bonito. Esse gato de vez em quando vem até lá e fica, tem um deck, então ele fica lá em cima, sentadinho, e ela detesta o gato. Ela fica desesperada, às vezes no começo ela latia muito e ela percebeu que latir não adianta, porque gato é assim, né? Ele fica lá em cima só olhando, com aquela cara de você não me pega, né? E ela então agora anda ficando mais quieta para ver se pega o gato. E a hora que eu pensei gato, eu falei para ela, será que o gato vem aí? Ela imediatamente olhou para cima. Não é porque ela entendeu a palavra gato, é porque eu pensei gato. O meu pensamento mandou ela uma imagem do gato, porque quando a gente fala gato, a gente imagina um gato, e nós não nos damos tempo a perceber isso. O nosso pensamento é muito mais de imagens do que de palavras, de letras. A gente não escreve gato para pensar gato. A gente pensa um bichinho, e eu pensei no douradinho mesmo, que ela imediatamente olhou para o lugar onde ele costuma ficar. Porque foi essa imagem mental que eu passei para ela. Imagine que nós temos capacidade de manter uns para os outros, de mandar uns para os outros, imagens mentais. Que alguns têm capacidade, desenvolvem uma capacidade de percepção ou mais sensibilidade que outras pessoas. Mas é comum a todos nós. Nós nos comunicamos não só por palavras, mas por imagens. Imagens mentais que nós emitimos. Porque cada palavra, cadeira, está representando uma cadeira. Nós podemos pensar cadeiras diferentes. Eu posso imaginar essa poltrona, por exemplo, e vocês podem imaginar, quando se fala cadeira, a cadeira onde estão sentados. Ela tem uma coisa em comum, não tem? Que permite um ser humano sentar.
Mas nós mandamos muitas vezes as imagens mentais e a gente fica surpreso que a pessoa, mas você entendeu direitinho o que eu falei. É porque a mente estava límpida, ela não estava com ideias pré-concebidas, ela tinha a capacidade de receber a informação do outro. O quanto nós temos capacidade de receber informação de outras pessoas. O quanto eu me torno um tecido capaz de ouvir e de entender o que outras pessoas estão me falando sem julgamento, sem criticar e julgar, mas apenas para entender. Este é o princípio de uma cultura de paz. Este é o princípio de uma coisa que nós chamamos diálogo. Imagine que alguém vem contar uma história para você e você já sabe, você já não gosta muito daquela pessoa. E você acha que o olhar daquela pessoa não é muito bom para a realidade. Opa, tem bebê. Eu adoro bebê. Não é gostoso? Eu gosto da voz de bebê. Tem gente que não gosta. Ah, que delícia. O Marral, vocês sabem do Marral? O Marral é o meu bisneto. Ele está esperando o irmãozinho. Está na maior alegria que vai ter um irmãozinho, vai nascer em maio. O irmãozinho do Marral. Ele queria que chamasse Marral 2. Não é bom isso? Não podia ser assim. Antigamente os filhos, assim, o primeiro, o segundo, o terceiro. Quando tinha aqueles 8, 10, né? E algumas famílias ainda tem. Algumas famílias ainda tem. Tem uma pessoa que me ajuda muito aqui na comunidade, a Rosa, ela está por aí, e ela veio de uma família de 8 irmãos. E ela tinha uma irmãzinha que tinha asma, e morava em Fortaleza, lá no interior, até de Fortaleza, e a mãe dela, e depois vieram para São Paulo, e dormiu em rede. E quando a menina estava com crise de asma, a mãe pedia para ela, pequenininha, com 7 anos, que balançasse a rede. E desde então, ela se tornou uma grande cuidadora. Porque foi pedido a ela, na infância, a cuidar de alguém que precisava ser cuidado. Porque a mãe tinha que preparar comida, preparar um chá, fazer outras coisas, com aqueles outros 7 filhos que estavam por lá, né? E ela passava, às vezes, a noite toda, embalando a irmã na rede. Hoje ela faz isso com todo mundo. Hoje ela me trouxe uma sopinha, por isso que eu fiquei até ali atrás, estava tomando sopinha. Onde eu vou, ela me leva uma sopinha, uma água de coco. E não é só comigo. Não é dizer, ela gosta da monja, a monja é famosa. Não, ela faz isso para todo mundo. Quem ela encontrar, ela faz. Você chegar perto dela, daqui a pouco ela está te dando coisas. Está cuidando, porque é uma coisa que foi cultivada desde pequenininho. Nós temos coisas em nós que, se elas não foram cultivadas desde a infância, nós podemos escolher cultivar. Nós podemos escolher como é que nós queremos ser no mundo. Não é eu só assim, na minha infância minha mãe me maltratou tanto, eu sou uma pessoa infeliz, tenho raiva de todo mundo. Não, eu posso perceber que eu criei uma animosidade por uma falta de carinho materno, paterno, enfim, da minha infância, mas eu transformo isto. Eu não fico travado em alguma coisa que aconteceu lá atrás. Quando nós sentamos em meditação, muitas vezes nós observamos coisas muito antigas. Tem memórias que estavam lá no arquivo, aquele arquivo morto, sabe? E de repente, sem querer, você acessa, tchum, você nem estava esperando acessar, aquilo vem para a sala de visitas. E às vezes não é bonito. Alguma coisa que eu queria esquecer. Mas esquecer por quê? Faz parte da tapeçaria da sua vida. Quando você acolhe tudo o que aconteceu com você, como essa tapeçaria da sua vida, esse tecer que foi tecido, numa época que você nem sabia que era você mesmo que tecia, parecia que não era você não tinha muito controle sobre o que estava acontecendo. A diferença agora é que nós podemos perceber que nós estamos tecendo a nossa vida, e que nós podemos escolher como é que tecemos a vida. Nós podemos tecer de qualquer jeito,
fazer correndo, deixar uns fios soltos, que depois aqueles relacionamentos se esgarçam, ou nós podemos tecer bonito. Minha superiora dizia que o avesso tem que ser tão bonito quanto o direito. Quando você costura uma roupa, no mosteiro, a gente que faz as roupas da gente, né? Ela diz assim, o lado do avesso tem que ser bem bonito. Não tem um avesso de qualquer jeito. Na frente é bonitinho e atrás é feio. Como é que você se comporta quando ninguém está olhando? É tão bonito quanto você se comporta na pessoa que você acha importante, que você goste? Você se comporta com você, com respeito e orgulho do ser humano que você é? Você se respeita? Como é que você fala com você? Você usa palavrões, grita, xinga? Ou você se trata com dignidade? Com a dignidade de um Buda, de uma Buda, de um ser iluminado e sábio? Ou você se trata de qualquer maneira? Essa história de que o avesso é tão bonito quanto o direito é isto. Quando ninguém está vendo. Ai, que delícia! Quando ninguém está vendo. O Guga também vai ser papai. Tem uma porção de gente que vai ter papai, mamãe, né? Então, nenês nascendo. Vocês lembram que vocês eram nenês que nasceram? Nenezinho. Chorava. Tem uns que continuam chorando. Tem uns que continuam nenê a vida inteira, né? Você fala, quando será que vai parar isto, né? Porque a gente chorava para conseguir as coisas, né? Porque eu não sabia falar. A gente aprende a falar. E é bonito falar a verdade. Vocês não gostam de quem fala a verdade? Mas quando a pessoa mente para si mesma, como é que fica? Ela acha que está falando a verdade, mas ela está mentindo. Como é que a gente faz? Como é que a gente faz com que a pessoa perceba que ela está mentindo para ela mesma? E que ela possa sair desse lugar emaranhado que não é benéfico, nem para ela, nem para os outros. É tão simples dizer a verdade, né? E ao mesmo tempo é meio complicado, porque a gente se torna vulnerável. Se eu falar, puxa, você me deixou triste, né? Eu estou vulnerável, eu estou na sua mão. Ah, eu queria vir, mas tinha isso, tinha aquilo outro. Mais fácil, eu não estava com vontade. Eu não estava com disposição de vir. Que pena, né? Aí você fica pensando, o que será que aconteceu que não deu essa disposição? Vamos melhorar, né? Mas eu conto histórias em volta. Esses dias me mandaram uma fala do Cortella, Mário Sérgio Cortella, que eu gostei muito. Perguntavam a ele se ele era otimista ou pessimista. Não sei se vocês viram isso. É muito bom, porque ele diz assim, o pessimista é um preguiçoso. Ele sempre diz, não vai dar certo, não tem jeito, não dá para fazer nada, e não faz nada a respeito, né? E aí quando não dá certo, diz, eu não falei que não ia dar certo? Ele diz assim, eu gosto de ser otimista, mesmo que estejam roubando o Brasil, que estejam fazendo uma política imprópria, não tem importância, eu acredito no ser humano, eu tenho uma esperança de esperançar, que nós humanos melhoramos, que nós aprendemos corrigindo os erros, e eu não desisto nunca. Você pode, ele falava uma coisa, eu não me lembro bem, mas era alguma coisa assim, podem fazer o que fizerem, mas eu não desisto, eu confio, eu acredito, eu aceito e agradeço. Essas palavras são do professor Hermógenes, que é um dos pioneiros do yoga no Brasil, né? A gente tem essa fé, essa confiança em nós, no ser humano. Tem gente que fala, ser humano não presta. Não, ser humano é muito bom. Ser humano pode ter capacidade de coisas maravilhosas. Depende do que treina e do que você escolhe se treinar. Não é dizer, eu sou assim. Como que eu quero ser? O Mahatma Gandhi falava muito sobre isso, né? Nós podemos ser a transformação que queremos no mundo. Como que você quer que o mundo seja? Você está vivendo dessa maneira? Ou você está querendo mentir, enganar, ludibriar, esconder?
dar uma boa impressão. Não tem boa impressão para dar? Seja você, mas essa dignidade de ser você no avesso e no direito. Não na frente de um jeito e atrás de outro. Eu me percebi fazendo isso no mosteiro. Mosteiro, uma experiência maravilhosa, dolorida, sofrida, difícil e enriquecedoríssima. Tudo que é bom dói. Tudo que dá resultado passa por dificuldades. Nascer dói. Dói para a mãe e dói para o bebê. Mas é muito bom. Tem gente que não quer dor. Não quero nada que me incomode, só quero gostoso. Não vou para o mosteiro porque vai ser ruim. Vai ser ruim, vai ser medonho. E por isso você vai crescer e vai se desenvolver. É gostoso, a dificuldade, ela nos faz melhores. As dificuldades não são obstáculos, são para nós melhorarmos. Como é que eu supero essa dificuldade? Como é que eu atravesso esses umbrais que são colocados na minha frente? Como é que eu saio da minha área de conforto? Sair da área de conforto, daquilo que eu gosto de fazer, do jeito que eu gosto de fazer. Atritos são absolutamente necessários para o nosso crescimento. É assim que nós crescemos, é assim que nós aprendemos. Não é só com alguém batendo no ombro dizendo, ai, como você é bonitinha, como eu gosto de você. Não, é quando incomoda. Será que eu estou incomodando? Por quê? Não é o outro que não presta. O que eu fiz para que isso se manifestasse dessa forma? E aí é aquela história do filho do Mahatma Gandhi, que eu já contei e conto várias vezes, porque eu aprecio muito. Morava na África do Sul, e o filho do Mahatma Gandhi foi convidado a fazer uma palestra na universidade. Ele pôs aquela camisa engomada, que ele mesmo engomava, a roupinha de fazer palestras, porque como ele era indiano, ele queria ser muito bem aceito pela comunidade branca do sul da África, ele se vestia como os brancos elegantes se vestiam, para ser considerado igual. Ele tinha um sapato de verniz apertado, mas ele punha este sapato de verniz para dar palestra, porque as pessoas, ele sabia, muitas vezes se preocupam mais com a aparência do que com aquilo que está sendo dito. E ele então se vestiu com todo aquele seu aparato de palestrante e o filho foi levá-lo. Eles tinham um carro antigo e o filho precisava levar o carro na oficina. Então, enquanto o pai dava palestra, levaria o carro na oficina. E a mãe, eles moravam em área rural, pediu que trouxesse sal, farinha, coisas que ela não tinha plantado, que ela não tinha em casa. E o filho deixou o pai na porta da faculdade, fez as compras da mãe, o carro na oficina, e sobrou tempo, tinha bastante tempo, estava passando um filme de cowboy, de bang bang, aquilo que a família sugeria que não vissem, que não fosse estimulada a violência. Bastou falar isso que ficou muito interessante. E ele foi direto para o cinema. E o filme era ótimo. E ele, como ele tinha entrado no meio do filme, ele continuou vendo o filme, distraiu-se e perdeu a hora. Buscou o carro na oficina e foi pegar o pai que estava sentado nas escadarias da universidade. Quando viu o filho, levantou-se e disse, meu filho, o que foi que aconteceu? Por que você se atrasou? E ele ficou com medo de dizer ao pai que havia desobedecido e de ver um filme de bang bang, de violência. E disse, o carro não estava pronto. E o pai disse, que pena. Eu telefonei para a oficina e o carro estava pronto há mais de 1 hora. Eu não soube criar um vínculo com você, meu filho. E eu vou ter que ir embora a pé para casa hoje para entender por quê que esse vínculo não foi criado. A culpa não é sua, a culpa é minha. Eu não tenho sido um bom pai, porque meu filho não confia em mim, precisou mentir para mim. Não é bonito isso? Você assumir um pouco essa responsabilidade. Por que as pessoas estão mentindo? Elas querem ter uma boa aparência para você, elas querem que você goste delas e vão fingir que são uma coisa que elas não são. Quer dizer, não confia que você é capaz de um amor incondicional, mesmo que esta pessoa seja falha, que não seja perfeita.
que quebre uma coisa e não diga que quebrou. Não tem gente assim? Que quebra e esconde o que quebrou? Foi você que quebrou? Não, nem vi que estava quebrado. É mais simples, não é? Nossa, eu sou tão desastrada, me ajuda para eu ser menos. Não é verdade? Isso cria vínculo. Mas eu não crio vínculo se eu minto. A gente mente às vezes para escapar de uma situação desagradável, para não ser grosseiro, né? Fazendo um regime danado, né? Vai você, puxa, eu estou fazendo um regime fazem 2 meses. Você acha que eu emagreci? Não, acho que você engordou, viu? Sou tão verdadeiro, né? Que aí ofende todo mundo. A gente tem que entender a nuance das histórias todas. Tem um texto budista em que fala muito que a pessoa, como é que o Buda foi tomar banho, que estava se limpando e não sei o quê, e a pessoa está pensando no sabão, no chuveiro, não tinha nem chuveiro, né? Que estava lá tomando um banho assim, não. Como é que você limpa a alma? Como é que você limpa a mente, o espírito? Como é que você se mantém num estado imaculado? Que é o estado da verdade, que é o estado da simplicidade, que é o estado de ser quem você é. Neste momento, e você é um processo em transformação. Você não é um ser perfeito, completo, você é um ser que está se transformando e que vai percebendo onde é que está falhando, e é bom que perceba quanto mais cedo para melhorar e não ficar ofendido. A monja falou para mim que eu estou andando torta. Eu falei, que bom que ela me percebeu, olhou para mim e me viu. Agora vou endireitar. Em vez disso, falar não enxerga direito, ela não gosta de mim, me persegue. Percebe como a nossa mente transmuta a realidade?